No ensino médio, existem várias matérias que temos a sensação de que só existem para dificultar a vida do estudante. Na física sempre vai ter duas opções. Ou você, querendo ou não, fica muito determinado em aprender aquilo, vê vídeo no YouTube, procura a parte que está com dúvida, seja no livro, com o professor, ou até mesmo no chat GPT. Ou então vai ser aquela matéria que você não entendeu nada, a teoria nem o próprio professor sabe, os cálculos parece que tá tudo em grego, aí quando tu pega na prova e vê que tirou 6, é aquela festa, aquela comemoração enorme, a autoestima sobe lá em cima, aí quando vê passou uma semana, tu não lembra de mais nada, vai fazer o Enem ou uma prova mais complexa, vê que tem física. Mas hoje eu tô aqui para tentar explicar eletrodinâmica para você, pobre vítima do sistema que está precisando estudar essa matéria também. Ela é extremamente importante, visto que tem aplicação real no cotidiano e cai em vários concursos e provas importantes, como o próprio Enem. Eu não tenho formação em física, eu não sou professor, você só está aqui para ficar mais familiarizado com essa matéria, enquanto vê um breve resumo e depois a resolução de alguns exercícios. Eu só quero falar com ele. E por que trouxe uma espingarda? Eu só quero falar com ele. Pai, isso é ridículo! Eu só quero falar Largue com ele. essa Eu só arma. quero falar com ele. Eu O só que quero está falar com fazendo ele. não é culpa Eu só quero dele, foi um atirar nele. Eu só acidente, quero não falar com pode ele. atirar nele. O quê? O que foi? O que vai fazer? Bom, eu vou começar fazendo um panorama geral de malhas elétricas. Então eu assumo que você já sabe um pouco de eletrodinâmica, diferença de potencial, corrente, resistência em série, paralelo. Tem que estar tudo na veia. Você tá falando sério? Depois eu falo um pouco de capacitadores, o que também caiu aqui na lista de física que meu professor passou. Mas é só o básico, não tem nada de muito complexo. Ele já passou listas piores, está sendo nerfada. Já foi pior. Nessa imagem, a gente tem 3 elementos sendo definidos para facilitar a nossa compreensão. Um ramo é quando eu tenho uma sequência de um fio onde a corrente não se junta nem se separa. É uma parte inteira onde a corrente é igual. Um nó é justamente quando eu tenho um ponto de encontro entre esses ramos. A corrente que entra em um nó deve ser igual à corrente que sai. Malha é sempre um loop fechado onde eu saio de um ponto e volto para ele. Kirchhoff foi um físico russo que contribuiu para um melhor entendimento de circuitos elétricos. Se tá ruim pra gente, imagina pros caras que vieram antes dele. Existem 2 leis que são bem mastigadinhas, bem fáceis de aplicar e vão nos guiar por todo o processo de resolução. A primeira lei, também chamada de lei dos nós, diz que o total de correntes que entram em um nó é sempre igual ao total de correntes que saem. É a mesma lógica da associação em paralelo. Quando a corrente se divide, a soma dessas deve ser igual à corrente anterior, porque essa está entrando no nó e essas estão saindo. A segunda lei, também chamada de lei das malhas, diz que a soma algébrica das tensões ao longo de qualquer malha é igual a zero. Basicamente você vai formar uma equação somando todas as tensões de uma malha, obedecendo a polaridade, ou seja, se a corrente ganha tensão pelo sentido que você adotou para ela, vai ser positivo, e se perde, vai ser negativo. E basicamente a gente vai usar essas fórmulas para resolver todos os exercícios de malha elétrica. Se for de malha única, é só aplicar a segunda lei de Kirchhoff uma vez, é bem fácil. Às vezes você vai ver, por exemplo, uma parte que está em paralelo, aí você aplica a lei dos nós, ou seja, essa corrente que está entrando tem que ser igual à soma dessas que estão saindo. Mas se lembrem que a tensão aplicada nesse ramo é a mesma que nesse, pois eles saem de um mesmo potencial A e se encontram em um mesmo potencial B. A primeira coisa que você faz no circuito de malhas é adotar um sentido para a corrente de cada ramo. Geralmente é só procurar uma bateria que tem maior voltagem em relação às outras.
Então eu penso que ela vai ganhar o cabo de guerra, entendeu? Mas às vezes depois de calcular uma corrente, você vai ver que ela é negativa. E não tem problema nenhum, isso só significa que você adotou o sentido errado para aquele respectivo ramo. E na verdade a corrente só se desloca no sentido oposto, é só mudar. O que a bateria faz na prática é transformar energia química em elétrica, criando uma diferença de potencial entre seus polos positiva e negativa. Quando conectada a um circuito, ela fornece tensão, permitindo o fluxo de corrente elétrica pelo circuito. O que o resistor faz é provocar uma queda de tensão proposital, criando uma resistência na passagem da corrente elétrica e transformando parte da energia elétrica em calor. Isso é importante para deixar o circuito mais estável e organizar a passagem de corrente elétrica. Aqui no voltímetro, a canetinha preta é de onde eu saio e a vermelha é para onde eu vou. Se eu passo por uma bateria do polo negativo para o positivo, eu estou ganhando tensão. Se eu sair do positivo para o negativo, eu perco. Agora, sempre que a corrente passa por um resistor, ela perde a tensão. Se eu for no sentido contrário da corrente, ao passar pelo resistor, eu vou ganhar potencial. É como se eu estivesse voltando o filme. A primeira coisa a se fazer nesse tipo de sistema é determinar a corrente que passa em cada ramo. No sentido convencional, a corrente sai do polo positivo da bateria ou do gerador e entra pelo negativo. Eu vou dizer que essa corrente que sai aqui é I1. E aqui tem outro gerador, eu vou dizer que sai I2. Então, se a gente analisar, elas vêm e se encontram aqui, nesse nó, e eu vou dizer que a corrente que passa nesse ramo aqui, ela vale I1. I1 não, I. Só que nesse caso em específico, eu nem preciso aplicar a segunda lei de Kirchhoff, porque a corrente que sai de cada tensão só passa por um resistor. Então eu já posso aplicar a fórmula direto e achar cada uma individualmente. Aqui vai ser 12, que é igual a resistência, que é 2 K1 vezes a corrente que passa aqui na resistência, que é I2. Então aqui eu vou isolar a incógnita, fica 12 sobre 2K, o 12 corta com 2, fica 6 sobre o K é 1000, e 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Eu posso colocar isso aqui em notação científica, é só colocar o 10 multiplicando, é só mudar o sinal do expoente, tá? Fica 10 a menos 3, e não pode esquecer da unidade de medida, vai ficar amperes aqui. Então aqui a gente já descobriu essa corrente que passa nesse ramo. Eu posso aplicar o exato mesmo raciocínio nessa corrente aqui, que vai ser primeiro a lei de Ohm, ok. Aqui a voltagem é 6, a resistência é 1K e a corrente é I1. É só fazer a mesma coisa. Isola a incógnita, fica 6 sobre 1000, que é 10 elevado a 3. Então é só colocar na notação científica aqui, ó, que vai ser 6 multiplicado por 10 a menos 3 amperes. Então eu acabo descobrindo que as correntes respectivas, elas são iguais de cada bateria, porque essa bateria aqui ela dá o dobro de voltagem dessa, mas em compensação ela tem o dobro de resistência, entendeu? E agora fica muito fácil, porque eu já sei essas duas incógnitas aqui. Para achar a corrente que passa no meio,
é só fazer essa relação da primeira lei de Kirchhoff, que fica 6 a 10 menos 3 mais 6 vezes 10 a menos 3. É só somar, fica 12. Amperes. E no caso, ele vai me pedir a corrente que passa no amperímetro 1, que eu já expliquei 1. Aqui no amperímetro 2 vai ser I2, porque ele está nesse respectivo ramo, entende? Vai ser a mesma coisa. E aqui no amperímetro 3 vai ser a soma, aqui que eu achei, que é a incógnita I. 12 vezes 10 a menos 3 amperes. Não tem problema deixar assim, tá? Em notação científica, não tem problema nenhum. Melhor do que deixar vários numerozinhos com vírgula e um monte de zero. Então vamos lá. Nesse segundo exercício aqui, ele já me dá o sentido de todas as correntes e diz que I1 vale 1 ampere. Isso já facilita muito, tá? Porque para achar o valor das outras correntes vai ser muito mais fácil. E se eu achar essa aqui, por exemplo, se eu somar essas duas, eu vou encontrar essa aqui, por causa da lei dos nós. Então vamos lá. Eu vou aplicar a segunda lei de Kirchhoff nessa malha aqui, saindo daqui, indo nessa direção aqui. Aqui eu estou no sentido da corrente. E como ela está passando por uma resistência, ela está perdendo o potencial. Eu vou ter que menos 20 vezes I2. Aqui ela passa por uma bateria, mas eu estou indo do positivo para o negativo. Então a bateria ela está me perdendo tensão também. É menos 100. Agora, eu estou passando por uma resistência, mas eu estou no sentido contrário da corrente. Se a corrente ela perde tensão daqui para cá, então daqui para cá ela ganha. É mais 120 vezes I1. Só que 1 já sei quem é. Vale 1 ampere. Então é 1. Isso aqui é igual a 0. Porque no final das contas eu estou calculando a diferença de potencial entre um ponto e ele mesmo, eu estou voltando para ele. Então essa equação aqui da segunda lei de Kirchhoff é sempre igual a 0, simples assim. Então agora a gente vai fazer a álgebra básica. Repete isso aqui. Aqui é menos 100 com mais 120, fica mais 20. Repete aqui. Ok. Eu passo o número para o outro lado. E agora eu isolo a incógnita. É só passar esse 120 menos 120 dividindo. Então eu vou ter que I2 menos 120 dividido por menos 120 é igual a 1 ampere. Perfeito. Se eu sei o valor dessa e se eu sei o valor dessa, é só aplicar aqui para achar o valor dessa corrente aqui. E é igual a 1 mais 1, então eu tenho que essa corrente vale 2 amperes. Agora a gente poderia fazer a segunda lei de Kirchhoff de novo nessa malha aqui, ó. Só que a gente pode aplicar um macete que vai economizar muito tempo. Eu sei a tensão desse ramo aqui, que vai ser 120 vezes 1, que vai dar 120 volts. Se essa bateria aqui toda, ela tá me dando 150 e eu tô perdendo 120 nisso aqui, aqui, nessa parte aqui, essa resistência aqui, vai me sobrar 30 volts.
Simples assim. Então, agora eu vou ter a primeira lei de Ohm. Eu sei que a tensão que passa nessa resistência é 30. E eu sei que a corrente é 2. Então agora eu isolo a incógnita. Passo 2 dividindo. Então eu vou ter que a resistência é igual a 15 ohms. Simples assim, matei a questão. Se você não souber esses macetes assim, é só fazer a segunda lei de Kirchhoff que nem eu fiz aqui, ó, nessa malha aqui. Ou nessa, dá na mesma, né? Então é isso. Agora a gente vai pro terceiro exercício. E ele me pede a corrente que passa nesse amperímetro aqui. Vamos lá, a gente sempre começa adotando um sentido para a corrente. E eu vou dizer que sai uma corrente aqui, desse ponto aqui, dessa bateria aqui. Porque ela é com a maior voltagem que eu achei. E aqui ela se divide, né? Nesses dois ramos que estão em paralelo. Para cá eu vou dizer que sai I1. E aqui sai 2. Lembra da lei dos nós, né? Que essas duas, a soma tem que ser igual a essa aqui. E agora a gente vai precisar fazer a segunda lei de Kirchhoff, né? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro. E depois a gente faz uma aqui para relacionar esses dois que estão em paralelo. Então eu vou escolher sair desse ponto aqui e ir nessa direção. Aí aqui agora, teoricamente, a gente já acabou. Já temos a equação. Só que a gente pode dividir por 4 para simplificar, vai ficar muito melhor. Pronto, temos a nossa primeira relação. Agora, eu posso relacionar essas duas aqui. E eu vou ter que 1 é igual a 2. Então agora eu posso substituir essa incógnita aqui de acordo com a lei dos nós. Vou ter que a soma dessas duas. Só que aqui, em vez de colocar I1, eu vou colocar I2, por causa que eu sei que elas são iguais. Mais I2 é igual a 5. Então aqui eu somo, vai ficar 2 vezes 2 mais 2 é igual a 5. Então eu tenho 4 mais 1, 5. Fica 5 e 2 é igual a 5. Pronto, passa 5 para o outro lado, eu tenho que 2 é igual a 1 ampere. Se eu achei I2, eu posso achar I1, porque eu sei que elas são iguais. I1 é igual a 1 ampere. E agora, se eu sei elas duas, pela lei dos nós, eu também vou saber essa aqui, ó. Eu tenho que ela é a soma dessas duas. Então, eu vou ter que a corrente que passa nesse ramo aqui, ela é 2 amperes. Então, eu tenho a corrente que passa nesse amperímetro. Finalizei. Seus aliados, quantos são e onde estão? Não se... Seus aliados, quantos são e onde estão? Então vamos agora para o nosso quarto exercício. Ele me diz que essa chave vai estar aberta e que a corrente que passa nesse perímetro é 1 ampere. Bom, com essa chave aberta, essa bateria aqui não vai funcionar, porque para ela funcionar, os polos positivo e negativo dela tem que estar ligados ao circuito, possibilitando que saia a corrente dela e entre, entendeu? Pelo circuito. Então é como se ela estivesse aqui desligada, ela não vai estar passando corrente. Então a gente vai ter apenas essa corrente aqui e a gente pode fazer a lei das malhas aqui para descobrir o valor dessa resistência.
Aqui eu já montei a equação. Bom, 12 menos isso aqui tudo vai dar 3. Menos R é igual a 0. Então a gente tem que essa resistência é igual a 3 ohms. Essa resistência aqui. Agora eu vou ter essa chave fechada. E com isso, agora essa bateria vai passar a funcionar. Ela é maior voltagem, então eu já posso dizer que já está uma corrente dela aqui, nesse sentido. E ele me pede um novo valor que passa por esse amperímetro. Então eu vou dizer que sai uma corrente aqui e 1, e aqui e 2. Então agora eu fiz a lei das malhas aqui, nessa malha aqui, e achei essa equação. Agora é só fazer aqui também. Então é isso, achei mais uma relação. E agora eu vou fazer um sistema substituindo aqui, ó, I2 nessa equação aqui por I1 mais 2. É isso, terminei. Achei o valor de 1. Eu posso simplificar. Fica 4 sobre 3 amperes. Agora é só achar o valor de I2 por meio dessa equação aqui, ó. Então vou ter que a corrente que passa no amperímetro é 10 sobre 3 amperes, que dá mais ou menos 3,3. Então vamos para o nosso quinto exercício. Ele me pede a corrente que passa nesse resistor, nesse e nesse. Bom, logo de cara eu já vejo 3 baterias e essa aqui são maiores, né, que essa aqui. Então eu vou dizer que sai uma corrente aqui e 1. Aqui eu digo que sai 2. E aí, ó, elas vêm e se juntam. Vou dizer que é I3 aqui. Então agora a gente vai aplicar a lei das malhas. Eu vou fazer uma aqui e depois aqui. O problema é que vai ter muito cálculo, porque a gente tem muitos elementos, né? Mas é isso, não vai ter segredo. Então é isso, eu achei essas duas equações aqui. E agora eu vou substituir I2 nessa daqui por 2 e 1. E achar o valor de I1 nessa equação aqui. Ó, perfeito, achei que o valor de 1 é igual a 1 ampere. Agora eu posso substituir nessa equação aqui, ó. Posso dizer que I2 é igual a é o dobro de 1. Então eu sei o valor de I2 também, que é 2 amperes. E agora I3 vai ser a soma delas duas. Vai ser 1 mais 2. Que dá 3 amperes. Então eu vou ter que no resistor 1 essa corrente aqui, que é I1, e a gente sabe que ela vale 1 ampere. No resistor 4 é I2, a gente sabe que ela vale 2 amperes. E no resistor 6 é I3, que é a soma dela, que a gente já viu que é 3 amperes, simples assim. Sexto exercício, vamos dizer então que sai uma corrente dessa bateria aqui, de 4 volts. E 1, vamos dizer aqui que sai 2 dessa aqui. E eu vou dizer que elas se encontram aqui. Eu vou chamar isso aqui de I. Ok. Então eu fiz nessa malha aqui a segunda lei de Kirchhoff. E agora eu vou fazer nessa aqui, ó. Então agora eu achei essa outra equação. E posso substituir I1 nessa daqui, ó. Vai ficar aqui 2 é igual a 2
Perfeito. Agora é só fazer a equação. Então, olha só, deu um valor negativo. Se deu um valor negativo e eu disse que a corrente vem para cá, assim, na verdade ela vem para cá, ó. Ela vem no sentido oposto que eu chutei. Simples assim, não tem nenhum problema nisso. Agora a gente tem que focar em achar as outras incógnitas. Aqui é só substituir I2, já que eu já sei. Eu vou ter que 1 é igual a menos 2 vezes menos 0,2 fica mais 0,4 amperes. E se eu sei elas duas, eu também vou achar essa daqui, por causa da lei dos nós. Então vamos lá, eu sei que I é igual a I1 mais 2. Então vou ter que 0,4 menos 0,2. Então vou ter que 0,2 amperes. Então aqui ó, no resultado, essa corrente do meio ficou 0,4, ela é positiva, então eu acertei o sentido dela. 0,4 amperes. Essa daqui eu acertei também, essa daqui, ó. Acertei o sentido. 0,2 amperes. E essa daqui, que foi a que eu achei negativa, ó, é só trocar o sinal. Se eu disse que ela vai para cima, então na verdade ela vem para baixo. Então é isso, gente. Vamos para o nosso último exercício de malhas elétricas. Ele me pede a tensão que vai passar nesse resistor aqui, R6. E logo de cara eu já vejo que essa bateria ela tá com a menor voltagem. Então eu vou dizer que sai I dela. E vou dizer que aqui ela se divide em I1 e I2. Vamos fazer a lei das malhas aqui e depois aqui. Então essa equação aqui deu dessa malha aqui e essa daqui ó, deu dessa aqui. Agora eu vou fazer um sistema entre elas de adição. Então aqui, gente, eu já achei o valor de I2, que é a corrente que passa nesse ramo aqui, ó. E é justamente o ramo da resistência que eu quero achar. Eu nem preciso me preocupar com em achar as outras, entendeu? Então, ó, é só a gente botar a fórmula aqui. U igual a R vezes I. R eu sei que é 2. E a corrente também sei que é 2. Então eu tenho que a tensão que passa nessa resistência é 4 volts. É isso. Bom, agora a gente vai começar a parte de capacitores e sem perder muito tempo, eles são elementos em um circuito que armazenam carga. Eles podem estar em série ou em paralelo e precisam estar ligados a uma tensão para que haja corrente e assim serem carregados. Capacitores em série vão ter cargas iguais e tensões diferentes. Para calcular a capacitância equivalente, você pode dizer que as somas das tensões dão a tensão equivalente, substitui isso pela fórmula da capacitância, corta a carga, porque elas vão ser todas iguais, e com isso você tem a mesma fórmula dos resistores em paralelo. Se forem apenas 2, você faz o produto delas dividido pela soma. Se forem várias de mesmo valor, você divide pela quantidade de capacitores. O importante é dar uma capacitância menor do que as anteriores, porque antes a tensão estava dividida entre elas, e agora ela está para apenas uma capacitância. Capacitores em paralelo é bem fácil, porque você pode dizer que a tensão é a mesma, quanto maior a capacitância dele, mais carga vai armazenar. Logo, você pode dizer que a carga total é igual à soma de cada uma, substitui pela fórmula, corta a tensão porque é a mesma, e te sobra a mesma fórmula dos resistores em série,
A capacitância equivalente é igual à soma das capacitâncias em paralelo. Vamos lá, gente. Esse primeiro exercício é bem fácil, tá? Bem simples. Ele diz que um capacitor armazena essa carga submetido a essa voltagem e me pede a capacitância dele. A fórmula da capacitância é justamente a carga que ele armazena a uma tensão. Então a única coisa que a gente precisa fazer aqui é substituir os valores. A gente vai ter que a capacitância é igual a 17,5, que é a minha carga, sobre 25, que é a minha voltagem. Então é só fazer a conta aqui, que dá 0,7. A unidade de medida da capacitância é farad, que é a mesma coisa que coulomb por volt. Só que como ele me deu uma fração do coulomb, que é o microcoulomb, então aqui também vai ser uma fração do farad. Vai ser microfarad. É isso. Esse exercício é bem parecido com o primeiro. Ele me dá a capacitância, a tensão e me pede a carga armazenada. Bom, é só a gente escrever a fórmula aqui. Aí isola a carga. Aí substitui os valores. Vai ser 150 vezes 200. 15 vezes 2 dá 30. Coloca os outros zeros. E é isso. Aqui a unidade de medida vai ser milicoulomb, porque ele me deu a capacitância em milifarad, entendeu? Então é isso. Nesse 10º exercício a gente vai ver a associação em série e paralela dos capacitores. Nessa primeira questão é em série, então para calcular a capacitância equivalente é só usar aquela fórmula lá do inverso. Vai ser a soma dos inversos dos capacitores. Então eu fiz aqui as continhas só para mostrar. Se você estiver fazendo uma prova ou algo assim, você vai precisar fazer o MMC. E eu achei esse valor aqui. Então é só... eu posso esboçar aqui para vocês verem. Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter que minha capacitância equivalente é igual a 0,76 microfarad, porque aqui está tudo em microfarad. Então aqui na letra B a gente vai ter uma associação em paralelo dos capacitores, que é 1000 vezes mais fácil. É só somar tudo, aqui vai ficar 12 microfarad. É só isso. Bom, nesse exercício é uma associação de capacitores e ele me pede a carga armazenada em cada um. Para isso a gente vai precisar calcular a capacitância equivalente e achar a carga com essa tensão aqui, por meio da fórmula. É que nem quando a gente fazia a resistência equivalente para achar a corrente na associação de resistores. Esses daqui estão em paralelo, então é só somar. Fica 6 microfarad. E aqui eu vou colocar a tensão. E agora a gente vai fazer a fórmula para achar a capacitância equivalente entre esses que estão em série. Daí a gente vai ter que a capacitância equivalente é 2. Agora é só colocar na fórmula. Eu vou isolar a carga, que é o que eu quero. A capacitância é 2 e a tensão é 300. Então a gente vai ter que a carga armazenada nesse capacitor é 600 microcoulomb. Como na associação em série a carga é sempre a mesma, eu sei que cada um desses capacitores está armazenando 600 microcoulombs. Agora o que me resta saber é o quanto dessa tensão está em cada um. Para isso é só aplicar a fórmula. Fazendo a fórmula nesse aqui, eu descobri que a tensão nele é 200 volts. Então sobra 100 volts para isso aqui. Então nessa associação em paralelo, 100 volts está para cada um desses capacitores. Agora é só aplicar a fórmula em cada um.
para eu descobrir quantos carga tem em cada um. A carga nesse capacitor é 3 vezes 200. A carga nesse aqui é 2 vezes 100, que dá 200. E a carga nesse aqui é 4 vezes 100 também, porque eles estão em paralelo, lembra? Que vai dar 400. E tudo é em microcopo. Então vamos para o nosso último exercício, gente, que são duas questões. Aqui a gente vai ter uma associação mista. Bom, é só a gente fazer a equivalência desses aqui que estão em série. Depois a gente faz a equivalência desses que estão em paralelo. Então aqui estava em série, aí eu fiz a formulinha aqui, quando são só dois você pode usar essa aqui, o produto sobre a soma, aí deu 4, como eles estão em paralelo você soma, aí esse aqui agora sobre esses que estão em série, aí você faz aqui a mesma formulinha, e vai dar mais ou menos 1,4 microfarad. Bom, vamos agora para a letra B, esse aqui com certeza é mais difícil que o outro. Mas quando for assim, mais confuso, é só você ir nomeando os pontos, tá? Mas antes de tudo, vamos fazer a equivalência desses dois aqui que estão em série. Então agora que a gente já calculou a equivalência desses dois aqui, deu 2, vamos nomear os pontos. Aqui eu vou dizer que é A, e aqui eu vou dizer que é B. Então aqui continua B, aqui continua. Aí aqui continua A. Continua, então vou dizer que quando ele passa para cá é C. Aqui passou pelo mesmo capacitor também, e aqui também. Então, gente, depois de pensar um pouquinho, a gente percebe que esses daqui, todos esses estão em paralelo, eles vêm do A e vão pro C, entendeu? E esses aqui, eles também estão em paralelo, que eles vêm do C e vão pro B. Então a gente vai somar esses 3 e vai somar esses 2. Então a equivalência deu esses dois capacitores de 6. Agora é só fazer a fórmula da associação em série. Produto sobre a soma. Aqui vai dar 36. Aqui vai dar 12. Então vai dar 3 microfarad. Agora é só a gente desenhar e acabou. Então é isso, o capacitor equivalente de tudo isso aqui é 3 microfarad. Acabamos. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu quero te parabenizar por chegar até o final. Depois de 1000 anos, você ainda se saiu como um dos melhores. Orgulhe-se. Eu conheço a sua força. Isso acabou dando muito trabalho, então deixa o seu like, deixe um comentário para eu ficar feliz. Mas é isso, muito obrigado por assistir. Vocês não são os verdadeiros heróis. Eu sou o verdadeiro herói.